tema: Libras e as interrogações. Em língua de sinais, tem as interrogações. Mas como isso acontece? Por exemplo, quando vem uma pessoa, eu posso fazer esse sinal de pergunta. Observe esse sinal. A pessoa pensa, vai me perguntar. Este é o sinal de pergunta. Podemos usá-lo. Então, antes de fazer a pergunta, eu faço esse sinal. Pergunta, pergunta. É um sinal para perguntar. A pessoa vai pensar, o quê? O que você vai me perguntar? Então, tem esse sinal próprio de pergunta em Libras. Mas em língua de sinais, tem os pronomes interrogativos. Conhece os pronomes interrogativos? Em língua de sinais, vou mostrar 9 deles. Veja, o primeiro, qual? Ou, por exemplo, pode usar esse qual. O segundo, quando? O terceiro, quantos? O quarto, como? O quinto, por quê? O sexto, para quê? O sétimo, o que? O oitavo, quem? O nono, onde? Em língua de sinais, tem os pronomes interrogativos. Mas em língua de sinais e português, eles não são iguais, são diferentes. Em português, ele usa no começo o que, como. Em língua de sinais, é no final. Como, por exemplo, faz a frase depois diz como. Faz a frase e diz o que. Em português, o que. Depois coloca ponto de interrogação. Por exemplo, vamos ver uma frase em português e Libras para vocês entenderem claramente. Por exemplo, primeiramente em português. Observou? Em português, como você aprendeu Libras? Isso em português. Mas em língua de sinais, qual que seria o certo? Você, Libras, aprender como? Observou? É no final. Como? Ali no português começou, né? Como? Você aprendeu Libras no começo. Então é diferente. Por exemplo, vamos ver outro exemplo. Em português. Quem é o professor do curso de Libras? Isso em português. Mas em língua de sinais, como que seria o correto? Curso de Libras. Professor. Quem? Observou? No final. Quem? Exemplo. Vamos ver outro exemplo. Primeiramente em português. Ali. Onde? Onde é sua casa? Em língua de sinais, sua casa. Onde? Observou? Em língua de sinais é no final. Às vezes, por exemplo, em língua de sinais, eu posso começar com o pronome interrogativo, depois eu repito no final. Por exemplo, quando? Curso. Libras. Quando? Entendeu? Ó, começou. Quando? Dia. Quando? O curso de Libras. Quando? Então, se começa o pronome interrogativo, tem que repetir de novo no final. Os pronomes interrogativos, em língua de sinais, são diferentes. Português é no começo. O que, como, por quê, para quê. No começo. Em língua de sinais é no final. Se nós entendermos claramente que em língua de sinais é no final, compreendermos isso, depois, quando nos encontrarmos os surdos, vamos conversar e fazer a pergunta corretamente. Bom, isso será bom. A conversa. Claro, dá lá.